Olá, tudo jóia? Sejam bem-vindos de volta. Continuando então nosso curso, nós vimos então nas últimas, todas as aulas, nós trabalhamos muito com a criação das nossas funções de transferência, escrevendo na unha aqui o nosso polinômio, no domínio de Laplace, um polinômio no numerador, no denominador. Só que isso muitas vezes é um pouquinho chato de fazer, principalmente se você precisar rapidamente trocar a ordem, exemplo, dos teus polinômios e se quiser crescer, trabalhar com polinômios de mais alta ordem de uma maneira mais simples. Então, vamos dar uma olhada a dica que eu tenho aqui para vocês? Então, vamos lá. Galera, aqui é um exemplo típico, Instalamos lá a biblioteca Control, importamos lá o nosso Matplotlib, o Matplotlib e a biblioteca Control e definimos esse como a função de transferência do domínio de Laplace, tá joia? Essa mesma opção, usando o nosso comando control.transferFunction, TF, pode ser usada para a gente criar a nossa função de transferência de uma maneira, às vezes, muito mais simples. Então, vamos pegar aqui um exemplo, pessoal. Aqui, eu criei uma função de transferência, você vê um polinômio de segunda ordem no numerador, polinômio de segunda ordem também no nosso denominador, tá joia? Vamos imaginar que eu queira, vamos pegar aqui um exemplo, agora eu quero colocar um sistema de terceira ordem, eu teria, digamos, no denominador. Então eu teria que, por exemplo, colocar novamente, vir aqui no meu denominador, escrever exemplo, vamos falar, 120 vezes S elevado, ao cubo, mais. Então eu teria que reescrever esse cara inteiro. E muitas vezes o meu polinômio, às vezes vai ser de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, e eu preciso toda hora estar reescrevendo isso, principalmente nos processos de automação, Isso acaba sendo um pouquinho complicado, Então está aqui o polinômio resultante para a gente ver. Então como que a gente pode criar isso de uma maneira bem simples, bem interessante, tá joia? Eu normalmente defino exemplo, vamos pegar aqui numerador, vou colocar aqui o nosso, separado, eu vou criar um vetor com justamente esses meus valorzinhos, exemplo, 30 menos 3,6, 0,144. Então, ó, eu vou vir aqui por 30, menos 3,6, 0,144. Então, vocês viram que eu fiz simplesmente um vetor que tem este meu, olha lá, esses meus coeficientes desse meu polinômio. Da mesma maneira, vou colocar do meu denominador, então vamos chamar de DEM aqui, poderia o nome que eu quiser. Então, exemplo, 120,15.4, 0,696, que a gente pôs, estou pondo os mesmos valores que estão aqui no polinômio superior, e 0,0048. Já agora eu tenho um polinômio do meu denominador, ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Isso aqui são os mesmos coeficientes desses polinômios que estão aqui em cima. E aí eu vou gerar o meu sistema com um comando mais simples, sys igual a control, ponto tf, que é o transfer function, e aí eu vou pôr numerador, vírgula, denominador. Tá joia? Ó, numerador, vírgula, denominador. Na hora que eu chamar o sys de novo, a gente vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Olha lá, o mesmo valorzinho aqui embaixo. Por que é muito fácil? Ó? Vamos pensar que eu só tenho um ganho agora no numerador, tá? Então eu vou simplesmente determinar aqui, ó, só numerador, denominador, meu sistema. Olha ali, automaticamente transformei esse carinha. Tem um sistema de segunda ordem no numerador, Então eu gero um polinômio de um grau menor. Tá joia? Ó? Olha que legal. Legal? Então eu posso simplesmente chamar o meu denominador, rodar de novo a função de transferência e com isso eu tenho a minha função muito mais facilmente trabalhada sem precisar escrever a expressão. Isso é muito legal, muito versátil quando a gente quer testar vários casos com equações no denominador e no numerador de uma maneira muito mais fácil. Beleza? Vamos que vamos. Valeu, galera.